Boa noite, Mister. Tiago Labreca em direto para a Sporting TV. Primeiro que tudo, espero que tenha na conta já a lista de 45 mil pacemakers dos Sportinguistas depois deste ataque de coração que a equipa conseguiu trazer. E depois queria perguntar agora de forma mais séria, um jogo difícil, onde foi preciso batalhar contra linhas muito fechadas, muito próximas desta equipa do Gil Vicente. Nem sempre foi bem jogado, nem sempre o Sporting conseguiu apresentar a qualidade necessária, mas apresentou outro fator que o Mister disse aqui no dia da apresentação, a atitude que não faltou e que levou a esta vitória. Sim, boa noite. É um bocado isso. Um jogo onde nos faltou alguma inspiração, de forma geral. O golo do Gil, na única aproximação que tem à nossa baliza, no lance do penalti, acabou por nos deixar algo tensos, algo intranquilos um bocadinho. Fomos ao longo da primeira parte criando pouca mobilidade, tomadas de decisão muito erradas, com os mesmos passos, às vezes até com as mesmas tomadas de decisão, sem necessidade nenhuma, a bola muito lenta. Notava-se que estávamos tensos, notava-se que nos faltava ali alguma inspiração também. Ao intervalo tentámos ajustar um ou outro comportamento, conseguimos, é certo, que o Gil jogasse no último terço quase a segunda parte toda. Um jogo difícil, uma equipa a defender baliza, 11 jogadores atrás da linha da bola, pouco espaço. Tentámos, a bola andou mais rápido, depois das substituições também acabámos por tranquilizar mais o jogo. O Morton também nos dá mais essa capacidade. O Zeno também nos deu outra capacidade, a central do meio, que não estávamos a ter, conseguia ir buscar linhas de passe mais longas, mais precisas, deu-nos isso também, onde depois fomos tentando, era um jogo que tínhamos que insistir, melhorámos um bocadinho nas reações à perda daquilo que tinha sido a primeira parte, e a parte tensa também se notava nisso, estávamos presos nas reações, não estávamos tão dinâmicos, tão intensos. Segunda parte melhorámos, tivemos imensas recuperações de bola, jogámos no meio campo, acabámos por ser felizes, com todo o mérito, e com todo um acreditar deste grupo que tem sido incrível. Boa noite, Rui Borges. Cristiana Caraz Alves, SIC Notícias. Pergunto-lhe porque é que mexeu tão tarde na equipa, se a entrada do Yulman foi atrasada de alguma forma a pensar no derby, se sentia que a equipa estava a precisar dele, mas por precaução foi evitando essa entrada. E depois pergunto-lhe também como é que uma equipa que está a lutar pelo título de campeão nacional está até aos 78 minutos sem um remate enquadrado na baliza. Como é que se justifica e já agora o impacto desta vitória emocionalmente para o Sporting? Como é que se justifica? Eu não percebi o que é que disse antes. Esteve até aos 78 minutos o Sporting sem fazer um remate enquadrado na baliza. Como é que se justifica isso e como é que se permite? Há uma equipa do outro lado que jogou em cima da área, a defender com 11 jogadores, é isso que se justifica. É tão simples quanto isso. Não vamos estar sempre o Sporting a fazer 5 golos, a rematar muitas vezes enquadrados com a baliza. A equipa adversária, se tivesse esta parte competitiva noutros jogos, de certeza absoluta que teria mais pontos no campeonato, com toda a certeza, se fosse tão competitiva como foi hoje perante o Sporting. É um jogo onde teve as dificuldades inerentes a ele, e nós temos que percebê-las, e fomos capazes até ao final do jogo. Percebemos que tivemos poucos remates enquadrados com a baliza, mas vencemos, que é esse o objetivo, e era esse o objetivo. Num jogo onde tivemos menos inspirados, é certo, são humanos, não vão estar sempre a 100% naquilo que é tomada a decisão, onde o espaço era mínimo, onde as substituições deram alguma energia, mais até nas reações, nos ganhos de transição defensiva. O mexer tarde ou cedo é a sua opinião. A minha, mexi na hora certa porque ganhei o jogo. E o impacto emocional de uma vitória destas? O impacto emocional é o mesmo. A equipa tem sido incrível e hoje foi incrível. O acreditar deles, o acreditar de toda a família Sporting, adeptos, toda a gente, clube, toda a gente inserida no clube. O acreditar é tão grande, tem sido tão incrível a todos os aspectos, que em termos emocionais a equipa está muito forte. Boa noite, Rui Borges, Clara Osório, RTP. No final do jogo, o jogador que decidiu o encontro, Eduardo Quaresma, dizia: não podemos desligar e dar uma parte de avanço. Concorda com ele? Acha que isto é um alerta que o Benfica, que o Sporting tem de ter antes do jogo do Benfica? E por outro lado, o Sporting pareceu, pelas suas palavras, fala em intenso e desinspirado na primeira parte, pareceu ter dificuldade em lidar com as emoções, sabendo que vai jogar na Luz um jogo decisivo, que tem 3 cenários possíveis. Pode ser campeão já daqui a uma semana, pode perder o título já na próxima semana, ou pode deixar tudo adiado para a última jornada. O que é que o Sporting tem de fazer até lá para fazer diferente? Tem que trabalhar e focar-se no jogo, naquilo que controla. Porque os 3 resultados servem para as 2 equipas, não serve só para o Sporting, por isso. É um jogo tal como o outro, decisivo, como era o 2, como será o último se calhar, derivado daquilo que será o resultado no Estádio da Luz, por isso
A nós já resta-nos focarmos naquilo que é o jogo, naquilo que controlamos e tentar fazer o nosso melhor, que é isso que eles têm feito sempre, e por isso que eu digo que o grupo é incrível e mereceu a vitória 2. Merecia tirada a ferros. Perguntava-lhe se concorda com o alerta de uma parte de avanço. Normal, não fomos capazes, estávamos inspirados e é normal que o Edu tenha dito isso e bem, e concordo com ele, claro que concordo. Porque todos nós sentimos que a primeira parte estávamos inspirados e não fomos capazes de ultrapassar um Gil com bloco médio-baixo, difícil, pouca mobilidade, ficámos algo desconfiados uns dos outros naquilo que depois foi o sofrer do golo, mas é natural, a equipa nem sempre vai estar a 1000 a hora e bem. Por isso, importa-me é frisar a alma que ela teve e a atitude competitiva que ela teve até ao final do jogo e só por isso é que ganhamos. Sim, né? Boa noite, Rui Borges, Madalena Franco para a TV e CNN. Vitória sofrida hoje, mas já para a semana é o derradeiro derby que pode decidir o campeão. O derby é sempre um jogo de muita pressão. E como é que vai controlar essa pressão na equipa? Como é que se controla o balneário durante esta semana? E já agora há pouco tempo fizeram-lhe uma pergunta da estrelinha e eu pergunto-lhe se hoje acha que teve essa estrelinha. A estrelinha é o meu avô que está lá no céu, graças a Deus. Tenho uma estrelinha grande. E que se calhar ele está ali do meu lado, se calhar ganhei por ele. E agradeço-lhe. Se foi essa a estrelinha, agradeço-lhe muito, porque lhe peço todos os dias. De resto, dá trabalho. Ganhar dá trabalho. É ficar no trabalho, acreditar no trabalho. A pressão existe desde o primeiro dia que vim para aqui. Cheguei 2 dias antes de um derby. A pressão já existe desde sempre, por isso. Super tranquilo nesse sentido. São os jogos que menos sinto a pressão, se calhar. Tudo bem que pode estar o título em causa, é certo, é diferente. Mas desde que sou treinador, os jogos que ditos grandes são os jogos que eu menos sinto pressão, porque não, os jogadores já estão motivados por eles próprios. Foco-me naquilo que eu posso controlar e tentar ao máximo que a equipa esteja preparada para aquilo que será as dificuldades do jogo, para que consigamos sair de lá com os 3 pontos. CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Ontem o presidente do Benfica falou já em arbitragem na semana do derby que pode decidir o próximo campeão nacional. Pedia-lhe um comentário seu e depois também o gol de Quaresma emocionou o estádio, todos os adeptos, o Quaresma ficou emocionado. Eu pergunto se também ficou emocionado e o que é que lhe disse César Peixoto no final do jogo. Não, o César não me disse nada porque nem sequer tive com o César. Não tinha necessidade de o fazer sequer, tão pouco. Em relação ao Edu, sim, foi acabei por ir festejar com o grupo, porque penso que merecia, porque é um extravasar de emoções que estão ali, às vezes estão cá dentro, e a gente às vezes tenta se manter sereno, mas nem sempre está, não é? E foi um aliviar de emoções, não só daquilo que estava a ser a dificuldade do jogo, mas também de tudo que tem envolvido este grupo. A forma como os adeptos têm estado do nosso lado, a acreditar, desde que a gente sai de todos os jogos da academia, na rotunda da autoestrada, antes da ponte, na chegada aqui ao estádio, são emoções que mexem, que andam dentro da gente. E ali o 2-1 acaba por ser um explodir de emoções. Eu acredito que do Edu também, do estádio também, porque sente-se bem a energia. Eu dizia isso a semana passada no jogo do Boa Vista. A energia que se sente no ambiente, e não digo ambiente estádio, no ambiente família Sporting, é incrível, é indescritível. E eu falo por mim, naquilo que é sentimento que, por dentro. E se calhar no jogo acabou por ser o golo, levou a um aliviar de emoções de todas elas, tudo que era a dificuldade do jogo, dos adeptos, tudo tem sido as nossas semanas, a capacidade que este grupo tem tido de ultrapassar todas as dificuldades que nos têm surgido. Feliz pela vitória, feliz pelo golo do Edu, porque o Edu é um menino especial também naquilo que é a Casa Sporting, mas ficaria feliz se fosse outro qualquer a marcar. Não vou entrar nesse campo, esqueçam isso. Feliz pela vitória e enaltecer mais a alma do grupo hoje numa vitória difícil. Record, lá em cima à direita. Rui, boa noite, Bruno Fernandes para o Record. Perguntava-lhe, e olhando já um bocadinho para o derby, se já que eu em si percebeu que na próxima semana, e se calhar
completando uma volta hoje ao serviço do Sporting, se já pensou e se já tem essa noção que se pode ou não sagrar campeão nacional, se já sente o peso dessa responsabilidade nos seus ombros, porque estamos em momento de decisão, e óbvio na Flash, e também aqui a dizer que o Gil Vicente com outros níveis de competitividade, se calhar noutros campos, tinha mais pontos. Não sei se isto foi uma bicada por algum jogo que tenha visto o Gil Vicente. Não, isso são vocês estão a dizer que é bicada. Só estou a dizer que se o Gil tivesse a atitude competitiva que teve hoje, teria mais pontos com toda a certeza ao longo do campeonato. Por isso, foi bem explícita a atitude competitiva deles até ao final do jogo, até quando a bola estava parada entre os jogadores. Por isso, é para o lado que vocês quiserem levar, como eu disse ontem também. Por isso, é o que eu digo. Foram competitivos, criaram-nos dificuldades bastantes, e nós tivemos e sentimos essas dificuldades. Eu só disse que achava que, se fossem tão competitivos noutros jogos, teriam mais pontos, com toda a certeza, e estavam safos há mais tempo. Em relação à semana do peso, esqueçam o peso, eu não tenho peso nenhum. A felicidade, eu já disse isso, a felicidade é treinar o Sporting, sabem porquê? E vou tornar a dizer, eu dou muito valor de onde eu vim, de onde sou, porque trabalhei imenso para chegar aqui. Por isso, o peso de estar aqui não é peso, é felicidade de eu estar no Sporting. Trabalhei muito para estar aqui, vim lá de baixo, ninguém me conhece. Eu sou de uma terra transmontana lá de cima, de Mirandela, para quem não souber. Por isso, não há peso nenhum. A felicidade de treinar o Sporting e lutar por títulos, porque estou a lutar por eles todos, já perdi um, é muito maior do que essa pressão que vocês dizem. A pressão é nós estarmos... Olha, eu disse a estrelinha, eu queria ter a estrelinha cá comigo para ver o Neto a representar o Sporting, a ser treinador do Sporting. Era isso que eu queria. Essa é que era a maior pressão que eu poderia ter, é ter aqui o meu avô. Não tenho. Na resta, meus amigos, pressão, esqueçam isso. Não... É a intensidade, a ansiedade do jogo, mas depois começa o jogo, é viver o jogo. Nasci para o futebol. Mais duas questões, 0-0 ali à esquerda. Boa noite, Ricardo Miguel Gonçalves, 0-0. O treinador que começou a temporada ao comando do Sporting, o Ruben Amorim, tinha uma relação muito particular com o Eduardo Quaresma e falou várias vezes dos fatores e das coisas que o impediam de ser um jogador de um calibre superior. Eram maioritariamente questões de imaturidade. Pergunto como é que tem sido trabalhar com o Eduardo e que leitura é que faz acerca do Eduardo a nível como jogador e também a nível da personalidade. E já agora pergunto também se o Santo Justo vai pagar o almoço ao plantel todo ou só ao Eduardo. O Santo Justo vai pagar o almoço porquê? Pelo penalti concedido, uma exibição... A exibição foi boa, teve aquele lance, a infelicidade do lance. Queria ajudar, acabou por fazer penalti. Lance normal do jogo, teve bem, cumpriu muito bem no resto do jogo. Saiu porque tinha amarelo e estávamos mais expostos a transições. Nada a ver. Em relação ao Edu, tem sido espetacular, mas não só trabalhar com ele, com todo o grupo. Já disse que o grupo é incrível e hoje deu mais uma demonstração do quão incrível é. É um grande grupo, merece muito ser feliz, muito mesmo. E o Edu, particularmente, é um miúdo muito especial naquilo que é a personalidade, tem crescido, essa maturidade também faz parte do crescimento dele. Acho que ele tem crescido nesse aspecto, pelo menos naquilo que eu via de fora antes e agora dentro a trabalhar com ele, acho que ele está muito melhor. E faz parte também daquilo que é o nosso trabalho enquanto treinadores. E se calhar cheguei aqui, se calhar um bocadinho também por isso, porque hoje em dia há tanto treinador que trabalha bem no campo, há muitos, imensos. Vamos à Distrital, arranjamos grandes treinadores. Acho que aquilo que tem a ver um bocadinho com o nosso trabalho enquanto treinadores também tem a ver com a tal liderança que às vezes se fala, aquilo que é nós conseguirmos gerir da melhor forma 30 jogadores com personalidades diferentes, tratando-os sempre da mesma forma, mas de forma diferente no sentido que eles são diferentes. E é saber entendê-los, porque eu sou um treinador que gosto muito de entender, porque gosto de os ouvir, porque eles têm que estar ligados comigo, porque às vezes a malta diz assim, mas eles ligam só à ideia. Eles vão se ligar a qualquer ideia de qualquer treinador. Desde que se liguem ao treinador, a ideia, seja ela qual for, eles vão acreditar e vão agarrá-la. Por isso, naquilo que é o meu papel, adoro o Edu como adoro todos os outros, porque a equipa é mesmo, o grupo é mesmo fantástico e merece muito ser feliz. Por isso, mais do que o Edu, são todos.
Fechamos aqui no Observador, Lino Maia. Olá, Rui Borges. Boa noite. André Maia para a Rádio Observador. Hoje vimos o Victor Gyökeres com muitas dificuldades em ter bola, em fazer as corridas habituais que costuma fazer, a conseguir romper, também algumas dificuldades do Sporting a conseguir jogar mais por dentro. Pergunto se conseguiu identificar aquilo que o Gil Vicente fez para secar, entre aspas, Victor Gyökeres, para que nos jogos que faltam do campeonato, o avançado sueco não tem essas dificuldades. Conseguiu perceber aquilo que César Peixoto fez para conseguir esconder o avançado do Sporting? Obrigado. Defendeu à frente da área, difícil para o Vítor ou para qualquer avançado. 2 centrais competitivos, rápidos, e criaram essa dificuldade, sempre com coberturas quase defensivas 2 para 1, em termos daquilo que era tomada a decisão do Gil a defender, principalmente perto da área. Tínhamos sempre o Geni, Kenda, Maxi, sempre com um lateral extremo a defender o 1 para 1 ou 2 para 1 defensivo. Por isso que eu disse que se tivessem esta parte competitiva durante 90 minutos noutros jogos, teriam mais pontos de certeza absoluta. Por isso, foram competentes, foram competitivos, criaram-nos essas dificuldades, menos espaço, é natural. Por isso que eu digo que a tal falta de inspiração, claro, menos espaço, tomamos decisões mais rápidas, menos espaço para as tomar, para recepções, às vezes uma recepção mal feita, com mais de 1 metro conseguimos ir buscar a bola na mesma, com menos espaço já não conseguimos. E isto foi um bocadinho isso, principalmente na primeira parte. Demasiado jogo interior, muito jogo de tabela como gostámos, o Pote, Trincão, o Vítor. Só que o espaço era tão pouco e tão curto que erramos mais. E essa inspiração não está sempre no máximo. Por isso, faz parte do jogo, é o jogo de futebol e nós temos que entender que nem sempre o Vítor vai ser ele a resolver. Hoje resolveu, sabe o que é resolver? Viu o Vítor a dar carrinhos aos 94 minutos a defender. E isso demonstra bem aquilo que é o Vítor ligado ao grupo e não só aos golos, como toda a gente pensa. Ok, muito obrigado. Obrigado.